Olá! Vamos dando início a mais um dia de leitura do livro Telos 1. Já estamos para mais da metade, daqui a pouco a gente finaliza o Telos 1 e partimos para o 2. Mas como é normal a gente fazer essa sintonia, essa conexão com a oração da grande invocação, onde a gente se conecta com o Criador, com a energia do mundo. Eu peço a vocês que respirem profundamente, que venham se conectar nesse instante, fazendo essa oração da grande invocação, trazendo uma respiração tranquila, suave, do ponto de luz na mente de Deus, que a luz flua para as mentes dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que o amor flua para o coração dos homens e que Cristo volte à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro, que chamamos de raça dos homens, que o plano de amor e luz se realize e que possa selar a porta da morada do mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano sobre a terra. Que assim seja, graças a Deus. Interessante, né, que essa oração da grande invocação, ela vem trazer, inclusive, pontos para que a gente desperte o verdadeiro amor, né, que a gente feche, que a gente cele a porta da morada do mal, para que o amor prevaleça, né, para que a luz esteja presente, que é exatamente o que o livro vem nos propor, né? Ele vem trazer exatamente isso, essa proposta. E a gente vai dando continuidade, onde a gente está na parte 2, no capítulo 12 da parte 2, que fala, a gente leu a semana passada uma parte, né? Voltem para casa, amados, voltem para casa, a quinta dimensão aguarda o seu retorno. Quando eles, vou dar uma recapitulada, que hoje, eu vou recapitular e vou finalizar o capítulo de hoje, né? E quando ele diz isso, é que a gente tá sendo chamado a despertar, para que a gente recupere aquilo que foi perdido, né? E ele coloca aqui a questão, né, do que aconteceu e por que a gente perdeu, né? Inclusive em relação aos filamentos de DNA, que hoje a gente funciona, a maioria de nós, né, funciona com 2 filamentos ativos do DNA, que os outros 10 que estão dormentes é por conta da manipulação genética que ocorreu. E que o normal, né, seria a gente ter 36 filamentos de DNA funcionando, que é o que, na verdade, no tempo da Lemúria, a maioria da humanidade, todos os lemurianos estavam funcionando com esse tanto de DNA. Hoje a gente funciona só com 5 a 10% do potencial total de DNA. Mas, na verdade, o que aconteceu, né? Por que aconteceu o afundamento, né, dos 2 principais continentes e da perda da maioria das civilizações de Lemúria e de Atlântida? Porque, na verdade, foi percebido, né, pelo Criador, que a única maneira para a humanidade retornar à totalidade e à consciência original do Criador seria reduzindo a chama trina da vida para os meros 1/16 de polegada.
Esse é um dos maiores desafios que a gente tem hoje, e um dos motivos dos quais o nosso DNA também foi reduzido. É como se a gente tivesse que reconquistar, sair da dor e ampliar essa chama trina, porque ela existe, né? Ela está pequenininha vibrando no nosso cardíaco, porque, na verdade, a gente deixou de vibrar nesse amor, nessa sintonia que existia lá no passado, por conta de que a humanidade se perdeu, né? Ele fala aqui um pouquinho mais para frente, né, que naqueles dias toda a vida prosperava em perfeita harmonia em todos os momentos. E não havia os véus entre as dimensões como há hoje, os véus de esquecimento. Esses véus, eles foram criados pelo mau uso que a humanidade fez dos dons divinos. Os véus existem como proteção para as outras dimensões, as quais desejam permanecer livres da toxicidade física, emocional e espiritual da terceira dimensão atual. Então, a gente caiu para a terceira dimensão porque a gente deixou de vibrar numa faixa de amor. E isso fez com que a gente se perdesse, né? Tem vários pontos aqui que ele vem explicando, né, na nossa última leitura. O seu caminho de volta à totalidade tem sido uma longa e dolorosa jornada. Saiba que esse foi o único caminho para Deus salvá-lo. Quer dizer, tanto foi perdido lá atrás que está sendo difícil a gente recuperar, né? Porque a gente se perdeu muito do amor, né? Da vibração amorosa que existe em cada um de nós. A sua divindade nunca pode ser tirada de você, uma vez que isso é a sua verdadeira natureza. Foi apenas velado de forma a permitir que se criassem as lições, experiências e o conhecimento do divino para todos. Você saiu de casa apenas para começar a sua jornada de volta e agora você está no limiar de uma grande e gloriosa reunião com tudo que você é. A gente precisa recuperar tudo que a gente já teve, que é esse processo, e é o único caminho que vai tirar a gente desta dimensão de dor, né, de sofrimento, e poder viver como eles relatam aqui, que é a vida lá, é a gente despertar o amor, né? A gente se livrar de todas as dores, de todos os ressentimentos, de todas essas emoções que paralisam a gente. Bem da verdade é a gente se inteirar e compreender com toda a amorosidade do mundo que tudo que acontece na nossa vida hoje é absolutamente tudo sobre nós e nunca sobre o outro. Toda vez que eu coloco sobre o outro a responsabilidade de algo que acontece, além de eu entrar num julgamento onde eu aponto para o outro, eu me distancio do verdadeiro amor, amor próprio. Quando eu acolho, quando aquilo que foi feito é acolhido por mim, porque se me doeu, é porque tem algo que dói em mim. Então eu olho para mim, eu vou ver onde é que está essa dor, para que eu cure a ela.
Essa dor, ela pode vir de traumas que eu vivi, da minha criança ferida, do meu período gestacional, ali onde eu estava no ventre materno, como da minha ancestralidade, como também a dor da minha alma. Quando eu entendo e volto para mim e busco curar essa dor, essa ferida que existe em mim, e deixo de culpar o outro pela dor que está sendo causada, eu me acolho. Amorosamente eu me acolho. E quando eu me acolho, eu também entendo que o outro, que veio trazer em forma de uma palavra ou de um gesto algo que me doeu, aquele outro ser, ele também está em dor. Então eu deixo de julgá-lo ou de rebater aquilo que ele fez ou que foi dito, entendendo que ele também está em dor. Então eu consigo começar a trabalhar a compaixão, porque eu também estou trabalhando em mim a autocompaixão. Eu estou trabalhando em mim o amor próprio. E quando eu trabalho a compaixão, então eu estou trabalhando também o verdadeiro amor ao próximo. E ele só vai ser possível se eu amar a mim mesmo, se eu me acolher. Então, o caminho para que a gente chegue, para que a gente dê esse passo da expansão da nossa chamatrina, para que a gente reative os filamentos de DNA nosso, esse é o verdadeiro caminho a ser feito. E ele traz isso lá no começo do livro, né? Agora, inclusive, porque eu já falei bastante disso num dia em que eu recapitulei com vocês uma parte da leitura, agora é bem capaz de eu não achar aqui rapidamente, mas que ele fala, inclusive, que são os passos que a gente tem que dar. Deixa eu ver se rapidamente eu acho aqui para voltar a frisar para vocês a importância, até para vocês voltarem lá e relerem, né? Rapidinho. É assim, quando a gente quer achar, a gente não acha, né? Aqui. A gente precisa, na verdade, limpar e liberar. Está na página 84, vou citar para vocês novamente. Está na página 84, né? Que é o segundo lugar, né, para que a gente possa limpar e curar os corpos emocionais e mentais nossos, de toda a negatividade do passado, do presente, para que a gente possa expandir, né, esse cardíaco, a chamatrina no nosso coração. Então, a gente precisa apagar todos os registros do passado e do presente de dor, de raiva, de tristeza, de culpa, de trauma, de vergonha, de vício, de desesperança, de baixa autoestima, de impressões negativas, de miasmas e outros tantos sentimentos. E quando a gente pega isso que eu falei para vocês agora, o sentimento de dor, de raiva, de tristeza, tudo isso que foi despertado em nós é tudo sobre nós e não sobre o outro. Quais são as dores que me pertencem? O que eu preciso acolher? O que eu preciso curar em mim? Esse é o caminho mais certo para a gente poder dar este salto
e de expansão da chamatrina, de desbloquear, né, de poder ser trabalhado os nossos filamentos de DNA para a nossa expansão. Então, é um caminho árduo que a gente tem pela frente, mas que vale muito a pena. E aí a gente finaliza aqui o capítulo, então, e a gente vai passar o capítulo não, a primeira parte do 12º capítulo, da segunda parte, é uma confusão isso, né? Mas a 12º capítulo da parte 2 é dividido em duas partes. A primeira parte a gente leu a semana passada, e a segunda parte agora a gente vai finalizar para a semana que vem, a gente entrar na 13ª parte, da 13º capítulo da parte 2, e aí a gente passar para a parte 3. A semana que vem provavelmente vai ser um pouquinho mais puxada a leitura. Mas vamos lá. Depois dessa breve recapitulação, a gente entra dizendo: mantenham a paz e o amor em seus corações. Galátia, de Telos, ela quem vem trazer essas palavras. Saudações, queridos. Meu nome é Galátia, conhecida como a esposa de Adama, em Telos. Estou encantada de estar aqui nesse lindo dia, em meio à doçura de todos vocês e à doçura da terra, para compartilhar meu amor e minha paz com vocês. Verdadeiramente, nosso encontro aqui hoje é uma ocasião muito sagrada e sabemos que haverá muitos, muitos mais desses encontros no futuro. É meu desejo reforçar em sua consciência a importância de receber a mensagem de Lemúria para a população da Terra nesse momento. Há muitos seres na Lemúria, como eu, Adama, Anamar, Celéstia, Angelina e vários outros, que se apresentam neste momento para tocar os corações daqueles que esqueceram suas raízes lemurianas. É triste que uma parte tão importante da história da Terra tenha sido perdida há tanto tempo, porque esta é uma lembrança muito dolorosa para a humanidade. Agora, nos reunimos como irmãos e irmãs do passado, presente e futuro de Lemur e Telos, para despertar suas lembranças do que era a Lemúria. Trazemos para vocês nossos tesouros, histórias, corações e memórias, para reacender e instalar a lembrança do coração para aqueles que estavam lá, e também para aqueles que não estavam lá. Para aqueles cujos corações anseiam pela sabedoria de uma civilização de luz, amor, nutrição e unidade. Agora, gradualmente revelamos nossa história para a sua consciência externa. Desde o passado até o presente, através de vozes como as suas, pedimos que apoiem os que estão no plano terrestre para criar e gerar a nova Terra. Por muitos anos, queridos, vocês têm rezado pelo paraíso na Terra, não sabendo realmente pelo que estavam orando ou como isso poderia se manifestar em seu mundo. Todos sabem que desde há muito tempo, mais como uma jornada pelo inferno do que pelo céu. E o céu na terra eram apenas palavras pronunciadas em orações ou acalentadas em pensamentos fugazes sobre o que a vida poderia ser sem o verdadeiro conhecimento do coração sobre tudo isso. Não basta apenas relembrar padrões através de palavras. É muito mais importante relembrar padrões através das energias do coração. Este grupo, que se juntou hoje com a intenção de despertar a lembrança do coração da Lemúria,
continua a ajudar a revitalização dessas lembranças que uma vez pareciam fazer parte de uma história perdida. No entanto, essas memórias continuaram a viver, prosperaram e sobreviveram até este momento do tempo. Agora, elas são reconectadas e podem auxiliar na cocriação do novo. Em Telos, estamos honrados e entusiasmados em ajudá-los. Estamos entusiasmados com a parte que podemos desempenhar na unificação da visão para a nova Terra. É nossa suprema honra e prazer trabalhar com aqueles que estão prontos para receber essa informação e sabedoria para a transformação de muitos. Hoje, enviamos nosso divino amor e bênçãos para todos vocês. Esperamos há muito o tempo da grande reunião com aqueles na superfície. Solicitamos sua receptividade e abertura em relação aos novos ensinamentos e conceitos que serão apresentados para vocês, para o seu despertar pessoal e evolução planetária. Mantenham a visão elevada para o futuro do seu planeta e para o tipo de mundo que desejam. Não importa o que considerem importante para a sua sobrevivência nesse momento. Não deixem de parar quando seus corações chamarem para ouvir, lembrar, amar e sentir amor. Se vocês querem paz, amor e prosperidade, amados, mantenham essas qualidades divinas em seus corações em perfeita harmonia e unidade de consciência. Primeiramente, devem se unir conscientemente e em grande amor àquilo que realmente desejam manifestar. Neste momento fundamental de transição da Terra, pedimos que vocês reconsiderem seriamente seus verdadeiros valores e prioridades. Certifique-se de que aquilo que consideram ser suas prioridades e valores mais profundos esteja cumprindo as intenções e os objetivos que definiram para si mesmos antes da atual encarnação. Lembrem-se, amados, de que tudo que fazem no plano terrestre é sempre temporário e parte da passagem do tempo, mas aquilo em que se transformam, quando abraçam a sua natureza divina, permanece com vocês para a eternidade. Vivam cada momento de cada dia com a consciência de que vocês são seres divinos, tendo uma experiência humana. Lembrem-se de que vocês escolheram estar aqui neste momento, nesta encarnação, com a intenção e a determinação de imortalizar o seu corpo e a sua encarnação, incorporando plenamente todas as qualidades da sua divindade. Esteja plenamente consciente de que sua divindade não se manifestará automaticamente, sem a sua intenção específica e a sua participação consciente. Momento a momento. Faça o que fizer em todos os aspectos do cotidiano. Sempre faça isso como um ato de amor. Em tudo que você diz, compartilhe sempre palavras de sabedoria, amor, compaixão e compreensão. Seja o que for que você se permita pensar em seu diálogo interno cotidiano, abrace a consciência de Deus e os reinos da luz. Logo, o paraíso que você está buscando será o seu para desfrutar. Quero dizer, nesta breve partilha, que vocês são profundamente amados por todos nós em Telos. Todas as vezes que vocês escolhem se reconectar conosco, ficamos muito satisfeitos. Em nome da Irmandade Lemuriana de Telos, transmito nossa amizade mais profunda para todos vocês. E aí, então, a gente finaliza a parte 12, mas eu acho que vale bastante, foi bem curta, né, essa parte, essa leitura de hoje, mas esses ensinamentos que ela diz aqui, vivam cada momento de cada dia com a consciência de que vocês são seres divinos,
tendo uma experiência humana. Esteja plenamente consciente de que sua divindade não se manifestará automaticamente, sem a sua intenção específica e a sua participação consciente, momento a momento. Quando ela diz isso, tem muito a ver com a questão da gente estar atento ao nosso estado de presença. A gente se permitir sentir, estar aqui, aberto para cada palavra dessa leitura, aberto para cada sentir nosso, aberto para entender cada emoção que é manifestada no nosso comportamento e acolher, que é o que eu falei no começo. Somente quando a gente olhar para nós, quando a gente viver cada momento em estado de presença e compreender cada movimento do dia a dia junto a todos, né, que a gente convive, e acolher, compreender, buscar cura, entender que é só o amor que vai fazer com que a gente dê esse salto. A gente não vai sair do lugar. Então, é no dia a dia a gente procurar ser observador de cada movimento que a gente faz. E nessa observação, procurar entender o porquê que a gente se desvia do movimento que é feito por amor, com amor. Por quê? Então, é esse o convite que fica. Hoje, a leitura mais breve, mas eu acho que bastante profunda quando a gente traz essa revisão da semana passada, junto a essa, junto ao que já foi lido, né? Que eu trouxe para vocês aí, da página 84, que são ali na página 84, ele traz os requisitos que vão ser necessários para que a gente possa estar vivendo uma vida de quinta dimensão, que é por amor. Então, esse é o nosso caminho, esse é o nosso desafio, é a gente deixar fluir com leveza cada momento do nosso dia, sair do controle, deixar que as coisas aconteçam, despertar todo o poder da fé, a sabedoria e o amor próprio que existe no nosso coração, para que a nossa chama trina ela possa se expandir. Entender que nós somos a imagem e semelhança do Criador. E se eu sou a imagem e semelhança dele, eu tenho em mim o amor. Eu sou o amor. Eu não estou usando ele da maneira como ele pode reverberar dentro de mim, por conta de todas aquelas dores que foram citadas. Então, eu convido vocês a refletir sobre isso, nesse encerramento da leitura do capítulo 12, para que vocês tentem expandir um pouquinho o que é que pode melhorar, né? É perguntar mesmo para o universo, nas pequenas coisas que acontecem no dia a dia, sejam elas boas ou ruins, o que eu posso melhorar?
que a vida está tentando me trazer de ensinamento, seja ele bom ou ruim. Ao deitar, fazer aquela breve reflexão do dia, de cada momento seu vivido, seja sozinha, sozinho, junto com os familiares, amigos, colegas de trabalho. Como eu posso me tornar um ser humano melhor para que eu possa caminhar? Isso tudo é um processo, né? A gente está tomando consciência agora, cada vez mais, e é um processo. Não se cobre, deixa fluir um dia de cada vez. E é isso. A gente fica por aqui no dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, apesar da leitura ter sido breve, mas desse apanhado, eu espero que tenha trazido uma luz aí para dentro do seu coração, permitindo as reflexões para essa semana. Um beijo grande no coração de vocês e até a próxima leitura. Excelente semana.